Uma boa noite a todos. Sejamos todos bem-vindos, né? A essa casa de acolhimento, de amparo, de sustento espiritual, que realmente a gente chega aqui esperançoso, né? Na busca da nossa cura física, na nossa cura mental, nesse fortalecimento do espírito. Portanto, a gente vem buscar o nosso equilíbrio. E nada melhor do que ser assistido pelos irmãos franciscanos, por essa abençoada equipe médica de Bezerra de Menezes, os nossos mentores que nos acompanham, anjos, protetores. Então vamos pedir a Deus que nos abençoe, a Jesus que nos ilumine e Maria que nos abrace, para que realmente a gente saia daqui muito melhores do que quando aqui adentramos. Pois bem, o assunto da noite é o seguinte: nós vivemos num mundo realmente conturbado, cheio de conflitos, de guerras intermináveis, catástrofes. E aí muita gente fala assim: nossa, será que é o fim do mundo? Há um questionamento, né? Ou é um novo começo? Aí é a nossa visão. Essa abençoada doutrina nos dá essa visão. Mostra que nós realmente estamos no fim, mas no fim de um ciclo de provas e expiações, e estamos adentrando num de regeneração. E há milênios atrás, encarnaram aqui na Terra os irmãos capelinos, aqueles que aqui vieram, por quê? Lá na constelação de Capela, na constelação do Cocheiro Capela, entrou num novo ciclo, que era um ciclo de amor, de paz. E, claro, aqueles irmãos que lá estavam, que se conflitavam com aquilo, não se adequavam àquilo, não aceitavam aquilo, foram mandados para onde? Para cá. Um mundo, claro, inferior, mais primitivo. E aqui vieram. Trouxeram, sim, então eles eram espíritos inteligentes, mas rebeldes. E eles realmente cooperaram com a parte da ciência, do conhecimento, da matemática, das artes, mas trouxeram, sim, também aquele ranço pesado do egoísmo, do orgulho e da guerra. Trouxeram um grande peso aqui para a Terra. E esse povo, esses encarnados aqui, foram povos egípcios, hindus, chineses, e lá, agora a gente começa, a analisar um pouco mais, de Israel, o lugar conflitante, o lugar cheio de guerra, a herança, da onde veio. E mais, eles vieram aqui com a oportunidade da evolução, claro, vieram aqui para evoluir, porque essas guerras que são visíveis são apenas reflexo dos nossos conflitos invisíveis, espirituais, que travamos dentro de nós mesmos. Essa é uma grande realidade. Agora nós vamos falar um pouquinho de fato histórico, para elucidar um pouco aquilo que vai ser interessante para a gente. No último 20 de julho
fez 56 anos que Neil Armstrong pisou na Lua pela primeira vez. A Dora já sabe porque uma parte da palestra eu adequei da palestra anterior, mas é interessante relembrar. E ele, quando pisou, disse uma frase que ficou antológica: um pequeno passo para o homem, mas um grande passo para a humanidade. E nesse processo de evolução tecnológica, vamos dizer assim, nesses 56 anos aí que se passaram, essa evolução astronômica, né? Porque o homem só não evoluiu na moral, mas na tecnologia voou, realmente voou. Um astronauta foi colocado em órbita e ele era aposentado da NASA. Ele foi colocado naquela estação orbital, na estação espacial, né? Foi colocado em órbita por 178 dias. É tempo, hein? E lá, obrigado, Ron Giran, é o nome dele, a 410 quilômetros de altitude, mais ou menos, que é onde fica a estação orbital, a uma velocidade de 27.800 quilômetros por hora. E claro, essa velocidade é para que ela se mantenha no ar, porque senão a força da gravidade a puxa e ela cai. Com isso, é dado 92 voltas ao entorno da Terra em 24 horas. E aí que começa, aí que nós vamos chegar. Ele vê 92 nascer do Sol e 92 pôr do Sol durante um dia nosso. E isso começa a fazer com que ele sofra um fenômeno psicológico chamado de efeito panorâmico. E isso dá essa nova sensação de espaço-tempo para ele. Veja bem, a cada nascer do Sol, no íntimo de cada um de nós, é um dia que se passou. É natural. Cada um de nós, com a idade que nós temos, sempre foi assim, desde que nascemos e até a hora que nós vamos desencarnar. E essa sensação desse dia tão rápido, né, que passa assim, vamos dizer assim, ele, nesses 178 dias, tem como resultado, no seu pensamento, naquela vivência sua, dentro daquela cápsula, 16.376 dias. Essa é a sensação. Então, ele passou 45 anos lá dentro, no pensamento dele, naquele ver, nascer, pôr do sol, enfim. Então, essa concepção de vida dele muda completamente. Então, ele lá observa uma bola girando, pendurada no nada, no universo. Ele não vê terra, ele não vê mar, oceano, ele não vê guerra. Também não vê paz, não vê nada. Simplesmente ele vê um planeta. E que esse planeta é o nosso lar no universo hoje.
na condição humana que a gente se encontra, claro, porque, vejam bem, Deus é perfeito, é maravilhoso, é justo, bom. Na condição nossa, o local que a Terra está hoje no universo é o local perfeito para a nossa sobrevivência. Se fosse Netuno, ou seja, o mais próximo planeta do Sol, morreríamos todos torrados. Mas se fôssemos marcianos, estivéssemos em Marte, a Terra estivesse no lugar de Marte, estaríamos congelados. Então nós estamos exatamente no local correto, no ponto certo, no momento certo, em acordo com a nossa condição humana. Ele sente com isso que o planeta é um organismo vivo, que esse planeta é um irmão para cada um de nós. Então, Ron Giran vê a atmosfera como se fosse um papel celofane cobrindo a Terra, uma essa fina camada. Então, ele conclui que o mundo está vivendo, sim, uma grande mentira. Pregam para nós uma grande mentira. Porque hoje no mundo coloca-se, em primeiro lugar, economia, depois sociedade, depois o planeta. E, na realidade, é um grande erro nessa escala de importância, porque nós devemos sim dar importância, em primeiro lugar, ao planeta, que é o nosso lar, a sociedade que vive no planeta, e depois a economia, que nos faz progredir, sustentar, enfim. Nessa escala de valores, ele não vê a economia sem o planeta, mas ele vê o planeta sem a economia. Isso é muito claro. E ele diz mais: não vejo problemas com a mudança climática, desmatamento, biodiversidade, como questões separadas, mas sim como sintomas de uma mesma raiz. É uma ilusão dizer que somos separados do planeta e separados uns dos outros. Olha quão profundo é isso. E diz mais: acredito que podemos alcançar um novo nível de consciência coletiva, em que abandonamos o pensamento de nós contra eles, nós já ouvimos isso, e abraçamos uma realidade mais interconectada e mais colaborativa. Então, queridos amigos e irmãos da doutrina, quando Jesus disse: amai-vos uns aos outros como eu vos amei, Ron Giran teve que ir ao espaço, viver tudo aquela emoção que ele viveu, para constatar, sim, que o Criador é generoso para com a sua criação.
que somos sim um fragmento diante do cosmos, somos tão pequeninos, e que, portanto, fazemos parte da grande família universal. Nós não temos condições de viajar para o espaço como ele, como Guiram, mas nós temos sim conhecimento adquirido, compreensão, entendimento, que há sim dentro de nós, de cada um de nós, um universo. Sim, um universo. A nossa condição humana prova isso, pois os elementos químicos que nos constituem praticamente são os mesmos elementos químicos que estão encontrados nos planetas, nas estrelas, na constituição do universo. Portanto, sim, somos uma poeira cósmica. Olha, e aí está bem explicado quando disse na Bíblia, no Evangelho lá: do pó viestes, ao pó retornará. Ele teve que vivenciar tudo isso para poder entender isso, para poder enxergar isso. Mas nós temos condições de enxergar tudo isso sem precisar viajar ao universo. Entender que esse universo está dentro de nós. Nós temos sim esse universo dentro de nós. Cada um de nós é um universo. Porque quando perguntaram para Jesus onde está o reino de Deus, ele disse: está dentro de vós. A diferença está em como nós aproveitamos o nosso tempo, nossa estada aqui na Terra, para que a gente possa evoluir daquilo que nos propomos a fazer. Nós podemos sim surpreender e sempre fazer um pouco mais. E aí eu vou contar a história daquele menino, um americano, que estava em estágio terminal de câncer, hospitalizado, mas ele tinha um sonho de ser bombeiro. A mãe, sabendo disso, e vendo a condição do filho, estava desenganado pelos médicos, dando a ele poucos dias de vida, vai à corporação do bombeiro da cidade, conta a história, conta o problema que estava sendo vivido e pede para que a corporação, então, fizesse como se fosse uma homenagem ao menino e parasse o caminhão do bombeiro debaixo da janela onde ele estava, no segundo, terceiro andar do prédio. E assim o bombeiro fez. Foi lá, tocou a sirene e tal, e o menino ficou todo feliz. Mas o capitão pensa e fala: não, eu posso fazer um pouco mais. E ordena para que a corporação vá ao quarto. E o menino recebe a corporação lá no quarto. E aquilo enche o menino de alegria. Fica todo feliz. Dá até sinal de melhora. E vão embora. Muito bem. A mãe vai até a corporação e faz o agradecimento, falou: nossa, olha, o que vocês fizeram foi maravilhoso, meu filho até deu sinal de melhora, ficou tão feliz. O capitão pensa e fala: não,
nós podemos fazer um pouco mais. E chama a corporação, adquire um uniforme de bombeiro mirim e vai ao hospital. Lá faz a outra visita ao menino. Aí ele entrega o uniforme, o veste e fala: amanhã vamos aqui vir buscá-lo e você vai passar um dia na corporação junto conosco. E assim o fizeram. O menino passa o dia como um bombeiro mirim, vai lá, ajuda a tirar o gato lá da árvore que estava lá, que não conseguia descer, uma pessoa que estava engasgada, enfim, as ocorrências comuns. E assim o fez, e assim, no final do dia, o levaram. E chegando no hospital, o menino ficou todo irradiante, todo feliz com aquilo. E o capitão pensa: não, ainda podemos fazer um pouco mais. E o menino é condecorado com uma estrela. Colocam uma estrela no peito do menino e dizem: agora você é um bombeiro mirim. A alegria foi tanta naquele coração, mas tanta, que de poucos dias de vida que o médico tinha dado como expectativa, ele viveu meses e meses. Por quê? Porque sempre puderam fazer um pouco mais. É isso que Jesus espera da gente. Fazer um pouco mais pelo nosso irmão, pelo necessitado. É para isso que nós viemos. Se isso passar em vão, nada vai resolver. Isso é que importa. Essa importância que nós damos ao nosso semelhante, ao nosso irmão. E tudo isso foi proporcionado, como já disse, por ter feito, sim, um pouco mais. Ron Giran, então, e esse, claro, menino, depois de vários meses, desencarna, porque a doença o consome, não tinha jeito. Ron Giran, o astronauta que eu comuniquei, nos dá esse exemplo de que nós podemos fazer um pouco mais. Mas nós podemos fazer um pouco mais, não só pelo nosso irmão, mas nós podemos fazer um pouco mais por esse irmão que nos acolhe, que é o nosso planeta, que é a nossa casa, a nossa moradia. Por quê? Vamos analisar assim. Quando Jesus disse: amai-vos uns aos outros, vamos transportar isso para cada um de nós. Quem ama e respeita a natureza, o planeta como um todo, nós que habitamos o planeta, e todo esse conjunto, quando a gente se propõe a amar tudo isso, nós estamos amando o quê? A criação de Deus. E isso mostra que Ele, que é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, é sim
o nosso Pai. E o Pai que ama seus filhos incondicionalmente. Esse que é o mais importante. Incondicional. Nós sim é que colocamos condições para amá-lo. Olha que complicado que é. Por quê? Porque nós somos tomados pelo egoísmo, porque nós estamos tomados pelo orgulho, que na realidade é um grande bagulho, né, na vida da gente. É aquela mala, né, que a gente carrega, aquele peso. E não é fácil. Por isso que cada um tem sua cruz. Sua cruz para carregar. Mas nós temos que entender que essa cruz, para a gente ir terminando, essa cruz tem exatamente o tamanho e o peso que cada um pode carregar. Porque Deus é um Pai justo, bom e misericordioso. Então sejamos misericordiosos com os nossos irmãos, misericordiosos com o nosso planeta, essa casa abençoada que nos acolhe. As pessoas guerreiam, brigam, porque eu vou soltar bomba, porque eu vou matar, porque eu vou fazer, porque eu vou acontecer. Tá bom. Vou soltar uma bomba atômica, acabar com tudo. E você vai para onde? Você vai junto, filho de Deus. Não tem onde correr. Vou para Marte. Não dura 2 dias. Acabou. Vai destruir a própria casa. Vai pôr fogo na própria casa. Vai implodir a própria casa. O que vai acontecer? Sucumbir junto com ela. Então, vamos levar essa mensagem. Eu até tinha comentado com o nosso irmão Joaquim se estava funcionando o vídeo. Ele falou que não, infelizmente, porque aí eu ia colocar. Existe um filminho no YouTube de 3 minutinhos que mostra aquela experiência que Chico teve quando ele começou a questionar onde estava Jesus. E Emmanuel repreendeu, falou: olha, cuidado, você está preparado, mas não está preparado para tudo. E Chico insistiu, ele falou: tá bom então. Abriu então a tela do universo e falou: venha. E aí Chico começa a olhar o quarto, que olha o planeta, que olha o sistema solar, que olha a nossa galáxia, a Via Láctea, e vai subindo, e vai sumindo, até que o ponto que Chico fala: para. Chega, estou com saudade de tomar o meu cafezinho no meu quartinho, sentado na minha cama. Porque é uma explosão. Essa explosão em miniatura foi exatamente aquilo que esse Ron Giran sentiu. E ele traz isso vivamente para cada um de nós, para que a gente leve isso sim como um legado na nossa vida. Falei demais. Até que não, né? Está dando tempo. Queridos amigos, que Deus abençoe a cada um de nós, cada vida nossa, né? Que a gente tenha um excelente retorno ao lar, que Jesus ilumine a nossa caminhada e que nós sejamos abraçados pela espiritualidade e possamos ter uma semana excelente, cheia de boas realizações, agradáveis aos olhos de Deus.
Muito obrigado por me ouvirem. Até a próxima.